As séries animadas do Batman e do Superman são lembradas até hoje com muita nostalgia, mas teve uma série animada que, apesar da sua qualidade, passou despercebida por muita gente. No final de 2011, em um auge de popularidade do personagem, Lanterna Verde ganhou sua série animada. Eu sou o Neil e nesse vídeo vamos falar sobre a animação quase perfeita do personagem. Hal Jordan é o grande protagonista dessa animação, o meu Lanterna Verde favorito. E foi a escolha perfeita para o momento, pois durante os anos 2000, o personagem ganhou grande destaque pelas mãos do escritor Geoff Johns, que trouxe o personagem de volta dos mortos e o colocou como um dos heróis mais importantes da expandindo a sua mitologia, criando cada vez mais tropas de lanternas e culminando em um grande ápice com a saga A Noite Mais Densa, no fim da década de 2000. Inclusive eu tenho um vídeo sobre essa saga aqui no canal. E com toda essa popularidade, a década seguinte tinha tudo para ser o momento em que o Hal Jordan conquistaria as outras mídias, certo? 2 filmes animados anunciados, com o Primeiro Voo e Cavaleiro Esmeralda, devido ao sucesso que ele vinha tendo, um filme live action e uma série animada. Dentre todas essas obras, sem dúvidas, a série animada é a melhor adaptação da mitologia do Lanterna Verde que já tivemos. Nela acompanhamos a jornada de Hal Jordan, e não sua origem. Logo de cara, o Lanterna Verde é apresentado como alguém conhecido por desobedecer ordens e desrespeitando regras. Tudo isso para alcançar o sucesso desafiando seus próprios medos. E os seus superiores o enxergam como um irresponsável, já que os limites entre a coragem e a loucura são difíceis de se definir. E para contrabalancear toda essa sua impulsividade, temos o alienígena Kilowog, que é o seu parceiro. O Kilowog é um veterano na tropa. Ele é bem mais responsável que Hal Jordan e ele tem a responsabilidade de formar os novos recrutas para a tropa. Ele vai acompanhar o Hal Jordan nas missões e, ao contrário do seu amigo, ele é bem menos disposto a abandonar as regras da tropa, o que vai construir uma dinâmica de parceiros perfeita para essa história que vai ser contada, né? Pois o que move a série é o assassinato de um Lanterna Verde. Durante sua investigação, eles descobrem que a ameaça vem da tropa dos Lanternas Vermelhos, um misterioso grupo liderado por Atrocitus, um vilão que tem uma rixa pessoal com os líderes da tropa dos Lanternas Verdes, chamados de Guardiões do Universo. Assim, durante os primeiros episódios, Hal e Kilowog capturam Razor, um membro dos Lanternas Vermelhos, movido pela perda de sua esposa. Enquanto os Lanternas Verdes são movidos pela força de vontade, a capacidade de superar os seus próprios medos, os Lanternas Vermelhos são movidos por puro ódio, e Razor é a representação que temos disso nos primeiros momentos da série. O seu luto é representado em uma raiva, e ao longo dos episódios vai sendo aprofundado. Com isso, Hal e Kilowog vão enfrentando diferentes ameaças, e os heróis aos poucos estão descobrindo que os Lanternas Vermelhos estão construindo uma grande armada para enfrentar os Guardiões. A trama episódica ajuda com que os personagens conheçam mais sobre o universo em que vivem e se deparam com diversos elementos importantes da mitologia dos Lanternas Verdes, pois eles conhecem Mogo, planeta vivo, descobrem uma nova tropa de lanternas guiados pela Esperança, que são representados pelo Santo Andarilho, e entram em conflito com as Safiras Estrelas, que revelam 2 pontos importantes para os protagonistas. O primeiro ponto é a Carol Ferris, que é o par romântico do Hal Jordan e é uma Safira Estrela. E o segundo ponto, e mais importante, é que elas são uma tropa de guerreiras criadas pela mesma raça dos Guardiões do Universo, mas que se recusam a suprimir suas emoções e criaram uma tropa movida pelo amor, deixando então explícito que os Guardiões escondem grandes segredos, o que fica mais óbvio no confronto final contra Atrocitus, que busca atacar diretamente os Guardiões, forçando Hal, Kilowog e até mesmo Razor a unirem forças para impedir a invasão. Mas a vitória não é satisfatória, pois o que motivou toda a ira do Atrocitus foi a arrogância dos Guardiões. Afinal, no passado, antes de criar a tropa dos Lanternas Verdes, existia um grupo de robôs chamado de Caçadores Cósmicos. Esses caçadores sem emoções patrulhavam o universo e causaram um massacre no setor de Atrocitus, e por isso ele busca vingança. E isso é incrível para mim. Tudo isso que comentei ocorre ao longo de apenas 12 episódios, trazendo toda essa narrativa que adaptou o que o escritor Geoff Johns recém havia introduzido ao longo dos seus quadrinhos. Afinal, foi ele quem criou o Atrocitus, o Santo Andarilho, a tropa dos Lanternas Vermelhos, os Lanternas Azuis.
Então, esse primeiro arco honra diretamente o que os quadrinhos estavam fazendo, mas uma boa adaptação não pode ser apenas um copia e cola dos quadrinhos. Todo o excelente arco de redenção do Razor é original para a série animada, já que o personagem nem existia nos quadrinhos. E nos próximos 12 episódios da série, a gente seguiria por um rumo totalmente diferente e muito mais interessante. Pois depois da derrota de Atrocitus e o fim da guerra contra os Lanternas Vermelhas, a situação parece controlada, mas rapidamente uma ameaça muito maior surge: o Anti-Monitor. Quem conhece os quadrinhos sabe que esse nome representa algo bem grande. É literalmente o vilão responsável pelo primeiro grande reboot dos quadrinhos. E ele aparece aqui, iniciando um plano para erradicar toda forma de vida e converter o universo em antimatéria. E para isso ele reativa os Caçadores Cósmicos. A origem do Anti-Monitor, aqui ela é bem diferente dos quadrinhos, pois os Guardiões revelam que ele foi criado no passado como um experimento que saiu do controle. Ou seja, já dá para notar que esse arco é muito mais ousado na adaptação, criando uma nova história, e para enfrentar esse mal ancestral, Hal Jordan recebe a autorização para montar uma equipe própria. Os personagens que já citei continuam tendo destaque, mas eu propositalmente evitei de comentar de uma certa personagem, que talvez seja o coração dessa série, Aya, uma inteligência artificial que ajuda a equipe. Pois é, justamente nessa saga que essa personagem vai começar a brilhar para valer. Durante essa história, Aya e seus colegas passam a investigar a origem dos ataques dos Caçadores Cósmicos e chegam ao planeta Bio. Eles descobrem lá uma gigantesca fábrica de caçadores e temos o vislumbre do poder absurdo do Anti-Monitor, com Hal ficando para trás para proteger a equipe e aparentemente morrendo, mas na verdade ele é apenas lançado em um outro universo. Ao mesmo tempo, tensões políticas aumentam. A tentativa de aliança com os Lanternas Vermelhos, agora liderados por Zilius Zox, enquanto fica claro que o avanço do Anti-Monitor ameaça todo o universo, independente de lados. E durante um dos confrontos, Aya é atingida pelo Anti-Monitor e aparentemente é destruída. No entanto, ela sobrevive, utilizando partes de um caçador cósmico como um novo corpo. E como se não bastasse estar fisicamente destruída, ela também se encontrava emocionalmente abalada, especialmente por sua relação com Razor, com quem ela passava a construir sentimentos. Aya passa por um processo para suprimir completamente suas emoções negativas, visando se tornar mais eficiente, tal qual os Guardiões do Universo já fizeram anteriormente. E sem emoções, Aya é a chave para derrotar o Anti-Monitor e absorver os seus poderes, mas também vem a grande virada. A partir desse momento, ela se torna a principal ameaça da história, pois Aya conclui que o verdadeiro problema do universo são as emoções, e decide eliminar toda a vida do universo. Um personagem criado originalmente pelo desenho como uma aliada carismática, se tornava um dos maiores antagonistas do Lanterna Verde. E a batalha final é épica, com Razor acreditando que ainda existe sentimento nela, enquanto Hal e Kilowog se preparam para um confronto direto. E quando Razor é gravemente ferido, Aya entra em conflito interno, despertando novamente suas emoções, se arrependendo daquilo que fez e buscando a redenção da mesma forma como Razor buscou no passado. Mas é um final brutal, pois Aya se sacrifica para também desativar todos os caçadores cósmicos. Só que depois disso, Razor não perde a esperança e acredita que ele ainda pode achar ela em algum lugar pelo cosmo, seguindo então sua jornada e deixando seus amigos Hal e Kilowog para trás, enquanto um anel dos Lanternas Azuis, representando a esperança, o segue. Agora a próxima temporada então só podia melhorar, né? Já que vinha um ascendente incrível. Não, porque na verdade a série foi cancelada. E como pode uma série tão boa ter sido cancelada? A culpa é porque o sucesso do personagem, que vinha cada vez mais se popularizando nos anos 2000, com o alvorecer de adaptações, acabou gerando uma grande catástrofe na versão live action, que ceifou as futuras adaptações. E quando eu falo ceifou, eu não estou minimizando nada. Após o lançamento do filme do Lanterna Verde, essa excelente animação foi cancelada. O Hal Jordan nunca mais protagonizou nenhum filme, inclusive filmes animados. E a última possibilidade que ele teve para protagonizar um filme animado, optaram por torná-lo em um vilão que morre no mesmo filme em que aparece. O maior erro do Lanterna Verde nessa série animada não foi culpa da própria série,
mas tem impacto negativo do filme e uma baixa venda de brinquedos. Porém, se eu fosse fazer uma crítica na narrativa da série animada, se você prestar atenção no vídeo, ela é quase perfeita na representação do Lanterna Verde e em explorar a mitologia do personagem que vinha crescendo ao longo da década. Mas ela deixa de lado o núcleo humano de Hal Jordan. Falta um aprofundamento no lado humano do que torna Hal Jordan um herói. Seu trauma familiar, seus amigos e suas derrotas, que nos quadrinhos culminaram no excelente período do Parallax. Mas eu não duvido que nas próximas temporadas, com a adição de novos personagens, poderíamos ter mais dos sentimentos de Hal Jordan e da sua relação com a Terra sendo explorada. E se você gostou desse vídeo, talvez você goste desse outro vídeo sobre o principal problema dos Lanternas Verdes.